Estamos meditando na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e estamos meditando especificamente no capítulo 1. Já fizemos algumas meditações e hoje vamos continuar. E que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O evangelho foi pregado em Corinto por Paulo pela primeira vez durante sua segunda viagem missionária por volta do ano 50 DC. Esse episódio é registrado, para quem quer conhecer depois, em Atos capítulo 18, versículos de 1 a 11. Durante sua estadia em Corinto, Paulo teve uma grande obra evangelística operada por Deus e fundou a igreja local, que mais tarde se tornou uma das principais comunidades cristãs do Novo Testamento. Hoje eu quero destacar 3 chamados inequívocos de Deus para nós. E para começar, eu gostaria de contar uma história aos irmãos, e eu gosto de contar histórias. E ajuda a gente a entender algumas coisas. E eu quero contar aqui uma história aos irmãos. O chamado transformador, santidade, comunhão e humildade em Cristo. Um jovem que cresceu em uma pequena cidade, onde as tradições familiares e os costumes eram altamente valorizados. Desde cedo, ele aprendeu o valor de ser respeitado pelos outros e sempre se esforçou para ser alguém admirado por suas boas ações e comportamento, que servisse de modelo ou referência positiva para os outros. No entanto, ao longo dos anos, ele começou a perceber que, por mais que fosse uma pessoa respeitada, algo dentro de si estava faltando. Ele estava frustrado. E apesar de todos os seus esforços, não encontrava verdadeira paz, nem propósito. Um dia, em uma manhã tranquila, o jovem encontrou uma antiga carta que seu avô, que havia sido um homem temente a Deus, um crente, que cria em Jesus Cristo, sua obra na cruz, havia deixado para ele. A carta falava de um chamado, um convite de Deus para a sua vida. Intrigado, ele leu atentamente e foi tocado pelas palavras que descreviam 3 aspectos essenciais desse chamado. O primeiro aspecto era o chamado para ser santo, algo que seu avô sempre falava, enfatizava em suas conversas. A carta mencionava também 1 Coríntios 1:2, destacando que Paulo exortava os crentes a serem santos e separados do pecado e viverem de maneira pura diante de Deus. O jovem percebeu que, por mais que fosse uma pessoa correta, ele ainda precisava
dessa experiência, precisava de ser liberto, precisava de libertação e santidade de Deus no seu interior. O segundo chamado, de acordo com a carta, era o chamado à comunhão com Cristo, que Paulo destacava em 1 Coríntios 1:9. O jovem se deu conta de que até aquele momento ele havia tentado viver sua vida sozinho, confiando em suas próprias forças. Ele não tinha experimentado a verdadeira comunhão com Deus, com Cristo, que só é possível através de Jesus Cristo. Ele sentiu a necessidade de estar mais próximo de Cristo, de aprender e confiar totalmente nele e de fazer dele o centro de sua vida. O terceiro e último aspecto do chamado era o reconhecimento da total suficiência de Cristo, como descrito em 1 Coríntios 1, do versículo 26 ao 31. O jovem percebeu a total insuficiência dele, sem condições nenhuma, e percebeu que muitas vezes tentava alcançar seus objetivos usando apenas suas habilidades e conquistas humanas. Ele estava ciente de que sem Cristo nada poderia ser nem fazer. Nesse momento, ele se viu diante da grande verdade de que sua força, inteligência e sucesso não eram suficientes para alcançar a verdadeira paz. Ele precisava depender totalmente de Cristo, reconhecendo sua total falta de condição humana para viver satisfatoriamente para Deus. Sem a graça de Deus, sem Cristo, e sem que fosse conformado com a obra da cruz de Cristo, ele não poderia alcançar nada. Esses três chamados para ser santo, para viver em comunhão com Cristo e para reconhecer a suficiência de Cristo, transformaram a vida do jovem. Ele se entregou totalmente ao Senhor, passando a viver de acordo com os propósitos divinos para a sua vida. O comprometimento com a santidade, a busca por uma comunhão mais profunda com Cristo e a humildade para reconhecer sua dependência dele, de Cristo, fizeram com que o jovem não apenas fosse edificado pessoalmente, mas também se tornasse um canal de bênçãos para os outros. Mas, preste atenção, há uma base essencial para que isso se torne realidade em nossas vidas. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a base. Irmãos, essa é a base. Não existe vida cristã a parte disso. Esse versículo revela a profunda verdade de que, para vivermos da maneira que Deus nos chama, é preciso que a velha vida pecadora, com sua natureza, com seus desejos e ego, seja crucificada com Cristo. E foi já. Quando isso acontece, Cristo passa a viver em nós. E
não somos mais os mesmos. Porque aí a mudança para valer. A vida que vivemos agora é Cristo. É uma vida em Cristo, na fé dele e por meio dele. Isso torna possível vivermos de forma santa, em comunhão íntima com Deus e em dependência total dele. Sem a crucificação da velha natureza e a vida de Cristo em nós operando, irmãos, nossos esforços para a santidade, comunhão e humildade seriam falhos, inúteis e frustrantes. Mas quando reconhecemos que não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, e também não vivemos mais para nós mesmos, mas para Cristo, essas virtudes se tornam naturais, pois é Cristo que age em nós e através de nós. A vida que agora vivemos é vivida na fé dele, do Filho de Deus, e a sua graça nos capacita a sermos canais de bênçãos para os outros. O jovem da história agora sabia que o chamado de Deus para ele era um convite maravilhoso, que não apenas o transformava, mas também o capacitava para realizar a obra de Deus, sendo uma testemunha viva do seu poder e graça. E pela mesma graça, hoje vamos destacar 3 chamados ou 3 aspectos do chamado de Deus, inequívocos e eficazes de Deus para nós. E agora vamos ouvir o texto. O primeiro chamado é o chamado para ser santo. 1 Coríntios 1:2. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O segundo chamado é o chamado à comunhão. Versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E o terceiro é o chamado para reconhecer a falta de condição humana e a total suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo sendo injetada na nossa insuficiência. Versículos 26 ao 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santidade e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. É isso aí. Paulo, neste capítulo, fala sobre 3 aspectos importantes desse chamado: sermos santos,
termos uma comunhão íntima com Cristo e reconhecermos que sem Ele não somos nada. Esses chamados não são apenas para a nossa edificação pessoal, mas também para a realização de sua obra, a obra de Deus em nós e por meio de nós. Primeiro, chamado para ser santo. Então o texto nos mostrou: aos santificados em Cristo, porque tudo é em Cristo Jesus, chamados para ser santos, para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O pecado separou você de Deus, mas a sua morte em Cristo separa você do pecado. Não existe nenhuma possibilidade de santidade interior que se expressa em toda maneira de viver sem ser separado do pecado. Não adianta, não precisa nem insistir. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6:2. Nós que estamos mortos para o pecado, você pode conferir aí, já citei o texto. Como viveremos ainda nele? Só tem uma maneira de não viver mais no pecado, é aceitando pela fé a nossa morte com Cristo no corpo dele lá na cruz. E depois que Paulo disse isso aqui em Romanos 6:2, ele diz também em Romanos 6:22. Agora, não é depois, é agora, nesse momento. Agora, porém, libertados. Não é que vai libertar no futuro. Aqui está dizendo libertados. E agora? Libertados de quê? Do pecado. E depois que somos libertados do pecado, o que acontece? Aqui diz: libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. Porque se não está liberto do pecado, fruto de santificação não vai nascer em você, mas não vai mesmo. Que morte é essa? Não é a morte física, é a morte espiritual no corpo de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos fez morrer com Ele, nele, para o pecado. O relacionamento do homem com Deus terminou com o início do pecado no homem. O pecado opera em você até que a morte em Cristo os separe. Não é uma separação de faz de conta, é uma separação mesmo. A nossa relação com o pecado só acaba na morte em Cristo na cruz. E o nosso novo relacionamento com Deus começa quando ressuscitamos com Cristo e ganhamos a sua vida justa e santa. Crendo sua morte com Cristo para o pecado, automaticamente você experimentará libertação do pecado e santidade verdadeira no seu interior. Agora é Cristo que vive em você. E o que Ele vive? Vive a vida dele justa e santa. O que nós temos que fazer? Nada, apenas crer.
Se você ainda não tem a experiência de santidade, vá diante do Senhor e confesse que é pecador e diga ao Senhor: eu aceito pela fé a minha morte no teu corpo na cruz. Eu aceito pela fé na tua palavra que me ressuscitaste contigo para viver a tua santidade em mim. Sou teu santo, porque tu vives em mim. Meu irmão, não ignore o poder de Deus, que pode transformar totalmente, radicalmente qualquer pecador em um santo, pela morte e ressurreição em Cristo. Então, o primeiro aspecto desse chamado é a santidade, que é a separação do pecado para Deus e para o seu propósito. Veja bem, não é só separação do pecado e pronto. Não é separar do pecado apenas. É separar do pecado para o uso de Deus. Porque aí Deus pode usar você, viver em você do jeito que Ele quiser. Santo é aquele que Deus pegou pelo seu poder e graça e limpou totalmente e santificou e guardou a vida dele aí nesse santo. Ser santo não se fica, isso aqui é importante, irmãos. Ser santo não significa ser perfeito, porque há uma confusão danada nesse sentido. Ser santo não significa ser perfeito. Santo é aquele que está limpo e Cristo não só vive nele, mas também o usa conforme a sua vontade. Não fique pedindo: Senhor, me usa assim, eu quero ser assim. Não. Senhor, me use do jeito que o Senhor quiser. Se não quiser usar também, fica com o Senhor. Quando Cristo está em nós, a nossa vida se torna uma expressão da sua presença e do seu amor. Deu para entender? Se você entendeu, então você pode dizer ao seu irmão: você foi chamado para ser santo. Irmão, você foi chamado para ser santo. Irmã, você foi chamada para ser santa. Se o irmão ficar nervoso, é porque não é santo mesmo. Segundo o chamado à comunhão. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que chamado maravilhoso! É o chamado à comunhão com Cristo. Esse chamado à comunhão com Cristo é o coração da vida cristã. Não somos chamados apenas para fazer parte de uma comunidade, seguir regras, algumas coisas assim, mas ter uma relação íntima e pessoal com o Senhor. Irmãos, nós não fomos chamados para seguir regras religiosas, cartilhas. Não, nós fomos chamados para uma relação íntima e pessoal com o Senhor. Comunhão não é através de regulamento, mas de relacionamento. E não é uma comunhão externa, mas interna.
porque agora Cristo está em mim. A verdadeira comunhão com Cristo é vivenciada no dia a dia, através da oração, meditação da palavra e obediência ao seu Espírito. Essa comunhão nos capacita a viver de forma santa e a cumprir o propósito que Ele tem para nós. Entendeu? Por isso que eu falei. Deus tem um propósito. Note bem, primeiro, chamado para ser santo. E como santo, você é chamado à comunhão gostosa, a mais gostosa comunhão do universo. Tem que ser santo primeiro. Significa que teve que nascer de novo primeiro, ser santo primeiro. Aí Deus chama. Deus não chama ímpios para a comunhão com Ele, intimidade com Ele. Se você não conhece essa comunhão incomparável com qualquer outra coisa, é porque você ainda não experimentou. A coisa mais fantástica desse universo de Deus é Deus mesmo. É Deus mesmo sendo quem Ele é, Deus, não precisa falar mais nada. Se tornar amigo íntimo da gente. Você sabe o que é intimidade? Você tem intimidade com a sua esposa, aqui falando para os casados? A intimidade é um projeto para se atingir 100%. Mas, quando atingimos 10%, já estamos muito empolgados. Isso aqui falando do casamento. E já dá para descobrir quão preciosa é o relacionamento, a comunhão. Mas tem alguns casais que não experimentam intimidade. Nunca. Fazem coisas juntos, mas sem nenhuma intimidade mais profunda. E eu acho isso horrível. E quando a coisa é aqui, no âmbito da igreja, do reino de Deus, né, é mais horrível ainda. Quando não tem intimidade, só tem exercício religioso, é um negócio horrível. Porque não tem intimidade? Porque não é santo. Não é santo. O cheiro de gambá atrai outro gambá. Cheiro de barata atrai outra barata. Cheiro de rato atrai outro rato. Mas dentro do santo tem o bom cheiro, o bom perfume de Cristo. Paulo disse isso. De dentro do santo exala o perfume de Cristo, o perfume da santidade. Aí dá para se aproximar de Deus, estar bem perto, estar ali na comunhão. Deus quer ser íntimo de você. Já quero lhe dizer isso. Todos vocês, cada um, saiba disso. Deus quer ser íntimo de você. Se você é um santo, se não é santo, Deus tem outro projeto. Primeiro, regenerar você.
Deus quer abrir o coração para você. Já pensou nisso, irmãos? Já pensou nisso? Deus quer abrir o coração dele para você. João capítulo 15, versículo 15 e 16. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vou começar aqui mostrando a diferença entre um servo e um amigo do peito. A diferença entre um servo e um amigo, como Jesus ensina, está na confiança e no conhecimento. O servo executa tarefas sem saber o raciocínio por trás delas. Ele obedece sem questionar, sem entender o propósito ou todo o propósito. Já um amigo, por sua vez, é alguém com quem se compartilha não só as ações, mas também os motivos, os projetos e até os segredos. Jesus, ao nos chamar de amigos, está nos convidando para um relacionamento mais profundo, onde Ele nos revela os mistérios do reino de Deus, compartilha conosco o seu coração e nos confia os projetos do Pai. O amigo não é alguém que apenas obedece, mas alguém que é envolvido no processo, que entende que está acontecendo e tem acesso ao que é importante para o outro. Vou contar aqui outra história para ilustrar essa questão aqui. Um senhor trabalhava como jardineiro em uma grande mansão. Ele era muito dedicado e sempre cuidava do jardim com esmero, regando, podando e garantindo que o jardim estivesse sempre belo e bem cuidado, mantido. Seu patrão, o senhor da mansão, era um homem reservado e raramente conversava com o jardineiro. Embora gostasse muito dele, o jardineiro sabia que sua função era fazer o trabalho bem feito, sem questionar os motivos ou intenções do patrão, pois ele apenas cumpria as ordens. Um dia o patrão teve uma reunião importante e precisou sair para tratar de assuntos urgentes. Quando voltou, chamou o jardineiro para um café, algo que nunca acontecia. Ele estava surpreso, o jardineiro, mas ficou feliz pela oportunidade de conversar com o patrão. Durante o café, o patrão começou a contar histórias de sua infância.
de como ele havia sonhado em ter um grande jardim e de como sempre quis que o espaço ao redor da mansão mostrasse a sua visão e amor pela natureza. Ele falou também sobre os projetos para expandir o jardim, trazendo novas espécies e até criando um pequeno lago. O jardineiro até então sabia apenas o que lhe era ordenado: cultivar, semear, regar e podar. Mas agora, ao ser tratado como amigo, ele tinha acesso aos sonhos e projetos do patrão. O patrão, em confiança, revelou-lhe mais do que tarefas, revelou-lhe o coração de suas intenções e sonhos para o jardim, e até pediu sua opinião. Isso transformou totalmente a relação entre eles. Bem, não era mais apenas o jardineiro que seguia ordens. Ele se tornou um amigo, alguém em quem o patrão confiava para ajudar a dar vida aos seus projetos. Ele sentiu-se honrado, motivado e com um senso de renovação de propósito. Não era mais sobre apenas realizar tarefas, mas sobre colaborar com os sonhos do patrão, sendo parte de algo maior. Assim como esse jardineiro, nós, como amigos de Jesus Cristo, somos convidados a conhecer o coração de Deus. Ele não apenas nos dá ordens, mas compartilha conosco seus projetos e sonhos, nos revelando o que Ele deseja realizar em nossas vidas e no mundo. Jesus não nos vê como meros servos, mas como amigos, como quem Ele compartilha suas intenções e nos convida a participar ativamente da sua obra. Esse relacionamento de amizade com Cristo nos transforma de obreiros, de tarefas, para colaboradores em sua missão. E assim como o jardineiro passou a entender melhor o que estava sendo feito no jardim, nós também, ao nos aproximarmos de Cristo, passamos a entender mais profundamente o seu propósito para nós e para o mundo. E isso nos inspira a agir com mais propósito e dedicação. Então, irmãos, a comunhão com o Senhor não para. Ela extrapola o 100%. Deus é infinito, sua comunhão também. A gente cresce em comunhão. E finalmente, o terceiro chamado, que é o chamado para reconhecer a falta de condição humana que temos e a total suficiência de Cristo. Esse terceiro chamado é um chamado à humildade. Paulo lembra aos coríntios que, ao serem chamados, não foram escolhidos por causa de suas qualidades e méritos humanos, mas pela graça de Deus. Somos chamados a reconhecer que não temos nada em nós mesmos que nos qualifique para a salvação e para o trabalho de Deus. Em vez disso, é a suficiência de Cristo que nos salvou e que nos capacita a cumprir a sua vontade. Ele é quem nos dá poder, sabedoria e tudo o que precisamos para viver e servir. Sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele
nele somos mais do que vencedores. O propósito de Deus é extrair totalmente a importância, o mérito humano, a honraria humana do nosso íntimo, nosso interior. Todo esse sentimento assim, eu sou o cara. Isso foi extraído na cruz. Lá nós morremos com Ele, para que nós possamos experimentar dentro de nós o próprio Cristo e o seu poder. E quando estivermos cheios, enquanto estivermos cheios de nós mesmos, nós não vamos experimentar o enchimento de Cristo. Os critérios de escolha deste mundo são diferentes do critério usado por Jesus. Este mundo, irmãos, escolhe, seleciona os melhores. É assim. A escolha do ponto de vista do reino de Deus não é com os critérios usados pelo mundo. Não somos capazes de compreender como que Deus escolhe uma pessoa, mas temos algumas pistas sobre a obra divina do chamado e da escolha. Sabemos que em função do pecado, todos nós somos por essência pecadores e, portanto, sem nenhuma condição. Deus não tem nenhuma necessidade, nenhuma obrigatoriedade de nos chamar, de nos escolher. Por que Deus escolheu alguns e não outros? Essa é uma questão difícil de entender. Até mesmo do ponto de vista biológico, o nosso nascimento biológico físico é um milagre. E o fato de você ter nascido é, sem dúvida, uma dádiva extraordinária. A nossa vida neste mundo é uma eleição extraordinária. E no sentido da vida eterna é ainda mais espetacular. Porque Deus escolhe? Com que critério Ele escolhe? Na seleção de futebol, a nossa seleção, o Dorival Júnior escolhe os melhores, os mais qualificados para estarem ali. Mas Deus não chama na base disso. Deus não chama ninguém com base em suas qualidades pessoais. Ele chama na base da sua essência e graça. Deus é amor, é baseado no seu amor e na sua graça. O chamado de Deus não é segundo os méritos da pessoa, mas segundo o amor, o seu amor e a sua graça. Deus usa o critério do seu amor e da sua graça. A escolha é segundo a graça de Deus. E se é pela graça, então não pode ter nada no indivíduo que mereça o chamado. Se houver alguma qualidade na pessoa, então não é graça. Paulo usa uma série de palavras para mostrar a obra do chamado divino. Ele escolhe os loucos, os fracos, os vis, os que não têm condições, os sem forças e os indignos. E por quê? Versículo 29, 1 Coríntios 1. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém vai bater no peito, não. Ah, foi nada. Eu merecia nada. Primeiro Deus nos colocou em Cristo, na cruz, e nos crucificou com Ele nele.
Depois disso, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós vivendo a sua vida. E mais, Ele se tornou da parte de Deus tudo o que nós precisamos para a salvação. O que temos de bom em nossa vida não é nosso, por favor entenda isso, é de Cristo que vive em nós. O arrastão de Deus só pega bagulho, o que é inútil, o lixo, o objeto, mas Ele salva essa coisa considerada ruim. Aqui é onde o calo aperta, porque não gostamos de ser vistos como desprezíveis, de sermos considerados inúteis. Mas para Deus é assim, diante dele. O ser humano busca autoestima, reconhecimento e valorização, mas para quem Deus chama, é na base da misericórdia e da graça. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é o refúgio dos fracassados indignos. Por isso que eu gosto da misericórdia. É o meu refúgio dos fracassados, dos indignos. Misericórdia e graça são duas palavras essenciais na salvação de Deus. Misericórdia é Deus suspender a condenação que eu tinha direito, e graça é Deus me dar o prêmio que eu não merecia. Na cruz, Cristo retirou todo o pecado e a condenação que me cabia. Misericórdia. Mas também me fez morrer com Ele lá. E na ressurreição, Ele me deu tudo, me deu sua vida. Ele mesmo veio viver em mim. Graça maravilhosa. Os homens, especialmente os religiosos, se irritam com a graça porque querem fazer algo para merecer. Mas é exatamente nisso que reside a beleza da salvação de Deus. Ela não depende do que somos ou fazemos, mas do que Ele fez por nós e do que Ele agora é em nós.